Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição dessa segunda-feira, primeira edição dessa semana, começando aqui mais uma semana, e como eu faço em todo início de semana, desejo para você uma semana ótima e que você consiga realizar todos os seus objetivos pessoais e profissionais. É claro que vamos falar sobre Copa do Brasil, né? A torcida do Vasco já esgotou os ingressos para o jogo contra o Botafogo na quinta-feira, lá no estádio Newton Santos, jogo de volta, né, da Copa do Brasil. A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. A gente vai falar também sobre Leandrinho, né, a proposta que o Clube Bruges ofereceu ao Vasco da Gama pelo lateral esquerdo, cerca de 19 milhões de reais. Vai ser assunto aqui nesse vídeo. A gente vai falar também sobre Paulo Henrique, né, liberado aí para esse jogo contra o Botafogo. A gente vai falar sobre uma venda que o Bahia está fazendo, né, do Luciano Rodrigues, e a gente pode usar como parâmetro aí para uma possível venda do Ryan na próxima janela de transferências. Enfim, tem bastante coisa aqui para a gente conversar. O vídeo começa depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, se você não for inscrito, beleza? Sua inscrição é muito importante. Está chegando aqui pela primeira vez, dá essa moralzinha se inscrevendo, que você ajuda demais aqui o canal Machão da Gama. Tamo junto? Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Vou começar falando da FUT Fanatics, que é parceira aqui do canal Machão da Gama. O QR Code está aparecendo aí na sua tela. É só você apontar a câmera do seu celular que você é direcionado ao site da FUT Fanatics. Se você quer comprar produtos oficiais do Vasco da Gama com o menor preço da internet, a FUT Fanatics é o local correto. E se você utilizar o nosso cupom, que é o cupom Machão da Gama, tudo junto, você ganha 7% de desconto em qualquer produto do site. O preço da FUT Fanatics já é o menor da internet. E você utilizando o cupom Machão da Gama, você ganha mais 7% de desconto. Se pagar no Pix, ganha mais 10%, ou seja, bate 17% de desconto lá na FUT Fanatics. Estamos junto, a FUT Fanatics é parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, meus amigos, depois da calmaria da data FIFA, uma maratona de partidas decisivas espera pelo Vasco da Gama, jogos pela Copa do Brasil e pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco disputará 5 partidas a partir de 11 de setembro, né? A partir de quinta-feira. De quinta-feira até o final do mês de setembro, o Vasco tem 5 jogos decisivos, a gente pode colocar, né? Uma decisão literal contra a equipe do Botafogo pela Copa do Brasil e jogos também pelo Campeonato Brasileiro. A boa notícia é que os 5 jogos vão acontecer na cidade do Rio de Janeiro. O Vasco não terá viagens para aumentar, né, o desgaste físico e vai ficar em casa até outubro. Isso porque os jogos do Vasco como visitante nesse período serão contra Botafogo, né, pela Copa do Brasil, e pelo Flamengo no Campeonato Brasileiro, jogos que vão acontecer no Newton Santos e no estádio do Maracanã. Pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco enfrenta em São Januário, Ceará, Bahia e Cruzeiro. Então, vamos aqui para os confrontos, né, que o Vasco terá nesse mês de setembro aqui pela Copa do Brasil e também pelo Campeonato Brasileiro. No dia 11 de setembro, 9h30 da noite, o Vasco enfrenta o Botafogo pela Copa do Brasil. Dia 14 de setembro, próximo domingo, o Vasco enfrenta o Ceará em São Januário pelo Brasileirão. Dia 21 de setembro, 5h30 da tarde, o Vasco enfrenta o Flamengo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. No dia 24 de setembro, 7h30 da noite, o Vasco recebe o Bahia em São Januário pelo Brasileirão. E no dia 27 de setembro, 6h30 da noite, o Vasco recebe o Cruzeiro em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. Sequência de 5 jogos aqui no Rio de Janeiro para o Vasco da Gama. Vamos torcer, né, para o Vasco engatar aí uma sequência positiva, né, de bons resultados, né, nesses jogos aqui no Rio de Janeiro e sair, né, desse mês de setembro melhor do que entrou e, se Deus quiser, classificado na Copa do Brasil. E é exatamente sobre Copa do Brasil que a gente fala agora. A notícia é boa. O lateral direito Paulo Henrique está liberado para esse jogo contra o Botafogo na Copa do Brasil. No jogo de ida em São Januário, no empate por 1-1,
O PH saiu no intervalo da partida, né, por conta de dores na coxa direita, mas nesse período aí de data FIFA o Vasco conseguiu recuperar o atleta e PH está à disposição para esse jogo aí contra o Botafogo na Copa do Brasil. O PH que é titular absoluto, um dos principais jogadores do Vasco, né, com toda certeza, e tá liberado aí para esse jogo, vai ajudar e muito, né? Até porque o Puma Rodrigues, o reserva, não consegue manter o mesmo nível ali do Paulo Henrique. Então a notícia é muito boa. PH liberado, está apto para esse jogo contra o Botafogo. Outra notícia muito boa, ingressos esgotados, tá? A torcida do Vasco esgotou todos os ingressos destinados ali ao setor visitante nesse jogo contra o Botafogo. Então, o setor destinado ao Vasco vai estar abarrotado de gente, torcida do Vasco apoiando aí rumo a essa classificação na Copa do Brasil. Não tem jeito, a torcida do Vasco é diferente, né? A torcida do Vasco é diferenciada. Vamos lá apoiar os gigantes da colina lá no Newton Santos, buscando essa classificação aí para a Copa do Brasil. Ingressos esgotados, meu amigo. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, vai ter que acompanhar pela televisão. E eu pergunto para você, você conhece o Grupo Viriato? São mais de 40 anos prestando assessoria em questões tributárias, de contabilidade, de assistência jurídica e também gestão imobiliária e em contratação de seguros. O Grupo Viriato desenrola tudo para você que tem uma empresa ou que é apenas pessoa física. Qualquer tipo de burocracia, aquela coisa chata, o Viriato resolve. Precisa de um seguro para o seu carro? O Viriato resolve. Precisa gerir aquele imóvel da empresa, aquele apartamento da família? O Viriato resolve. Precisa desenrolar as contas, pagar impostos, fazer aquelas contas que a gente sempre apanha um pouquinho? Chama o Viriato resolve. O Viriato resolve tudo. Tem até assistência para o seu pet, isso mesmo, seu cachorrinho, seu gato, seu animalzinho de estimação. O Viriato também tem a melhor solução para ele. E o melhor de tudo, é uma empresa 100% vascaína, que está sempre ali no dia a dia do nosso clube e que ajuda a divulgar ainda mais o nome do Vasco e está sempre ao lado de quem está junto com o Vasco. Então, nada melhor do que você precisando de algum tipo desse serviço, procurar o Grupo Viriato. Tem o telefone aparecendo na tela, tem o QR Code para você já ir direto entrar em contato com eles e tem na descrição do vídeo mais informações. Grupo Viriato, parceiro aqui do canal Machão da Gama e não só do canal Machão da Gama, parceiro de tudo que é relacionado ao Vasco. Bom, vamos falar agora aqui sobre proposta, né? Nos últimos dias a gente falou sobre o Leandrinho, que estava recebendo sondagens aí do futebol da Bélgica, e a informação é que o Clube Bruges da Bélgica procurou Admar Lopes, diretor esportivo do Vasco, para avaliar valores relacionados a uma possível negociação por Leandrinho. O lateral esquerdo, convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, possui contrato com o Vasco até 2027, janeiro de 2027. O clube belga tinha interesse de contratar o jogador por empréstimo de uma temporada, ou seja, até junho de 2026, incluindo também uma opção de compra dos direitos fixada ali no valor de 3 milhões de euros, ou seja, 19 milhões de reais na cotação atual. Admar Lopes levou essa sondagem para a direção do Vasco da Gama e a diretoria decidiu não aceitar a proposta e nem abrir negociações com a equipe do Clube Bruges. Então, 19 milhões recusados por Leandrinho e acho que o Vasco fez bem, tá? Acho que o Leandrinho tem potencial para ser vendido por mais lá na frente. Bom, para encerrar esse vídeo, vamos falar sobre uma venda que o Bahia encaminhou, né? O Bahia encaminhou a venda de Luciano Rodrigues ao futebol da Arábia Saudita, ao Neon Esporte Clube, por 22 milhões de euros, ou seja, 139 milhões de reais. Dos 22 milhões de euros, os sauditas devem pagar 20 milhões de euros à vista e o Bahia ainda deve manter 25% de uma venda futura, ou seja, uma baita negociação do Bahia para a venda, né, do Luciano Rodrigues. E por que eu estou falando disso? Porque o futebol da Arábia Saudita também tem interesse em Rayhan, né? Que acho que o Rayhan tem muito mais valor do que o Luciano Rodrigues. Então, se pro Luciano Rodrigues chegou essa proposta de 139 milhões de reais, pro Rayhan talvez chegue uma ainda maior. E para vender o Rayhan tem que ser com muito dinheiro. Vou ficando por aqui, meus amigos. Um grande abraço, saudações, até a próxima. Fui!